Dia, como você está? Sou grata a Deus por este dia maravilhoso. Quero dividir algo. Uma coisa que vivi hoje. Não ia contar, mas... por que não? Quem sabe ajude alguém. Talvez alguém seja tocado por isso. Por favor, ouça comigo. É importante que você escute. Acredito que Deus está falando conosco. Em momentos de incerteza, tempos assustadores, tempos perigosos. Se você olhar para mim, verá que estou pálida por causa dessa experiência. É assustador, é inquietante. Não entendo por que Deus faz isso comigo. Estou me adaptando. O Senhor me mostra coisas que são arrepiantes. Não é um sonho normal, e eu creio nisso. Só percebi que não era um sonho comum quando estava falando sobre isso com a minha menina. Vou ao que interessa. Por favor, fale com seus amigos, diga aos seus familiares, compartilhe com seus filhos, com a família e ore com eles. É minha experiência, mas pode ser a experiência de qualquer um. Ontem passei o dia trabalhando. Terminei, mas não estava bem. Você sabe, depois de almoçar, eu dormi um pouco. E acordei. E então, eu estava muito cansada, realmente exausta. Acho que terminei 1 ou 2 e dormi, orei e dormi. E então acordei com isso. Você pode imaginar que passei horas nessa revelação. E até agora parecia que eu ainda estava nessa revelação. Por favor, fique comigo e compartilhe se puder. É aterrorizante, é doloroso. Mas eu sei que Deus, quando me mostra revelações sobre pessoas amadas, Ele quer dizer, Ele se refere às suas palavras. Sempre que Deus me mostra coisas com meus filhos, meu marido e meu pai, alguém que eu amo, então, é sério. Despertei com essa revelação e então refletia. O que está acontecendo? Desci para o andar de baixo. Eu estava, sabe, lavei meu rosto, escovei os dentes, limpei a casa, fui para a cozinha. Eu estava tão assustada, tentava entender essa revelação. E então fiz uma xícara de chá, para ver se consigo me acalmar mais. Sentei um pouco, mas não consegui. Então fui ao quarto da Zina, porque a revelação era que ela fazia parte disso. E minha família, e quero compartilhar isso. Entrei no quarto dela, ela dormia e eu a acordei. Falei, Zina, eu quero dizer algo. Sonhei algo terrível. E quero te contar o que é. Eu me sentei e ela ficou ouvindo. Comentei que nessa revelação viajamos para a Nigéria. Fomos para lá. E eu tenho meus bilhetes, 6 bilhetes para nós, todos nós. E estávamos aguardando o voo para ir embora. Assim, antes de dizerem que o voo estava pronto, parecia uma companhia britânica. Não sei se é British Airways, mas era uma companhia aérea, era bem branco. Tudo branco. Então, o que eles continuam dizendo é que o voo está pronto. O voo está pronto. Então entramos e disseram que não. Precisamos ficar na fila. Então ficamos na fila. E nesse tempo... Mas a fila de pessoas para o mesmo pequeno voo branco me surpreendeu. A fila era enorme. Quando chegamos, disseram que precisávamos de outro bilhete. Bilhete. Eu disse que tinha. Precisamos de um bilhete para entrar. Então fui ao balcão, conversei com um senhor. Ele me deu todos os cartões de embarque. E entramos. Mas quando entramos, quando consegui o cartão de embarque, o voo já estava quase cheio. Mas ainda tínhamos nossos assentos na frente.
porque parece que pegamos um lugar na classe executiva. Ficamos à frente. Mas todos entramos. Mas não havia espaço para a Zina. Eu disse, então disseram: não, você não vai dividir com ela. Ela tem que entrar. Desça! Eu disse: não, minha filha não pode descer deste voo. Não. Ela está pronta. Ela tem um bilhete. Ela tem o direito de embarcar. Ela não pode descer. Antes de eu perceber, o voo começou a andar. Nós descemos, minha filha estava lá, eles ainda discutiam e fecharam o voo. Fecharam o voo. O avião, e então começaram a andar. Eu disse: não, 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 minha filha está lá. Não posso ir sem ela. Então eu falei: não, não. Eu comecei a chorar. Eu comecei a: não, espera, espera. Minha filha ainda está lá. O cara foi embora. O piloto se mexeu. Então eu estava chorando. Eu disse: não, minha filha está lá. Não posso deixá-la. Não posso deixar minha filha. Não posso ir embora. Quando chegamos aonde íamos, minha filha não estava a bordo. E então eu lamentei, chorando. Minha filha não estava no voo, então eu disse não. Falei para meu marido que ela tem o cartão de embarque. Temos o bilhete certo. Por que ela não está aqui? Ela não tem celular, não tem dinheiro. E a deixamos lá. É perigoso lá. O mundo é malvado, é perigoso. Desculpe, não posso deixá-la lá, sou mãe. Então eu disse não, preciso voltar. Falei ao meu marido para ficar com os meninos e mantê-los seguros. Eu disse: mantenha os meninos seguros. Estou indo voltar pela minha filha. Vou voltar pela minha filha. Então versículos apareciam para mim naquela hora. Deixe-o, quem está no telhado fique. Ó Deus, eu disse não, vou voltar, não posso deixar minha filha lá, é perigoso. Não, então disse: Deus, comecei a orar. Deus, por favor, eu preciso ir buscar minha filha. Eu preciso ir buscar minha filha. Minha filha não pode ficar naquele local, naquele lugar. É perigoso. O mundo é perigoso. Comecei a orar: Deus, por favor, nos dê mais uma chance. Me deixe buscar minha filha. Eu chorei e pedi: por favor, Senhor. E então, num piscar de olhos, me vi em um flash. E de onde eu estava, eu vi no aeroporto onde minha filha estava. Então comecei a buscar por ela. Procurei por ela, olhei ao redor, estava olhando ao redor. E então a vi sentada na parede do lado de fora. E então vi os homens se reunindo, os caras maus por perto, algumas coisas acontecendo. Chamei Zina. Ela me viu e correu. Ela me viu e correu. Me deu um abraço. Mamãe, obrigada por voltar. Ela disse: obrigada. Eu disse: tudo bem. Eu voltei por você. Deus não permitiria que eu fosse sem você. Então voltei ao terminal. Desculpa. Eu retornei ao terminal. E eu disse que tinha um bilhete. O anterior que eu tinha para voltar para minha filha. Então eu preciso de um retorno para me reunir com meu marido e minha família. Mas eu disse ok. E então, nessa revelação, alguém me disse: você não deve entrar. Tem um voo que mencionaram. Não sei se é Cabo Air, mas diz que é um voo local. Não entre neste voo. Porque é um caminho para o inferno. Para o portal do inferno. Era só um voo branco. Esse cara continuava me dizendo que era muito confiável. Você pode confiar e é seguro. Esse é o único voo seguro que te levará ao seu destino final. Então eu tenho a Zina comigo. Minha filha está comigo. Peguei o bilhete e o cartão de embarque e estávamos esperando pelo voo. E eu acordei. E segurei a mão dela. No quarto dela, agora compartilho essa experiência com ela e eu estava chorando. Quando comecei a falar com ela, eu disse: esse sonho pode significar três coisas. Falei: vejo três coisas, disse a primeira a ela. A respeito da família, falei a segunda sobre ela. E então foi na terceira que o Senhor,
me falou. E ele me disse: o voo é o arrebatamento. Comecei a chorar. Foi quando entendi o significado do sonho. Ao compartilhar essa experiência com Zina em seu quarto, Deus me disse: o fim está perto. A retirada dos meus filhos se aproxima. O inimigo tenta confundir as pessoas. Você tem o ingresso, mas se você não tomar cuidado, você ficará. E sempre que ele me mostra algo sobre minha família, não brinco com isso. Pode ser para todos, mas ele usa algo que me importa, para eu levar a sério. E ele começou a me falar sobre a sua vinda. Ele disse: preste atenção. Preste atenção e reacenda a sua chama. Preste atenção. Ele começou a falar. E eu simplesmente desabei. Zina é a minha testemunha. Comecei a chorar. Ela ficou chocada. E eu vi algumas lágrimas escorrendo de seus olhos. E eu disse: Zina, eu acho que o Senhor nos diz algo. E exatamente dos meus 16 aos 17 anos, eu entreguei minha vida a Cristo. E eu creio que este é o momento que o Senhor me diz, para te guiar a Ele. Você fez seu batismo na igreja, você tem cantado no coral, você tem liderado a igreja em adoração. Mas é hora de você buscar a Deus com mais fervor. Então eu disse: o que farei? Me guia, Senhor. Ela disse: sim, estou pronta. Lágrimas saíam de seus olhos. Sim, pronta. Eu a abracei e orei por ela. Eu terminei de orar por ela e apresentei a Cristo. Ela me abraçou ao se levantar. Ela abraçou a mim, mas me abraçou 3 vezes seguidas. Ela falou: obrigada, mamãe. Eu pensei em compartilhar essa experiência, caso eu pudesse. E essa foi a hora. Acredito em meu coração que o Senhor está falando conosco como seu corpo, sua noiva, sua igreja. Busque a Deus enquanto Ele está perto. Busque-o enquanto Ele é achado. O tempo vem. Uma vez que me veio à mente o voo. Você não sabe quando vai acontecer. Tínhamos o bilhete, tínhamos o cartão de embarque, mas algo aconteceu e um ficou. Lembre-se do que Jesus disse: 2 mulheres, uma vai, a outra fica. Vamos nos preparar. Acredito que esse dia do Senhor está mais perto do que nunca. Devemos gritar, anunciar que Jesus está voltando. Esse é o tempo. Acredito que Deus está preparando a igreja. Se você está ainda em falta, é hora de agir, endireitar-se, se limpar de tudo. Agradeço a Deus por ter tido a oportunidade de voltar e levar minha filha. E eu não queria me distrair. Aproveitei essa oportunidade e a levei a Cristo, pois ela está em uma fase de decisões importantes. Ela me proporcionou essa chance e eu a conduzi a Cristo. É isso, irmãos. Vou seguir orando por ela, ajudá-la com a Bíblia. Ela já faz, mas agora é sobre fazer isso da maneira certa para conhecer a Deus, ter um relacionamento com Ele e crescer na fé. Estou contente por estar aqui como mãe para orientá-la. Muitos irmãos em todo o mundo também têm tido experiências assim. Experiência com o arrebatamento, para que quando esse dia chegar, nenhum de nós seja deixado para trás. Antes de ir, porque vou começar a trabalhar agora, quero aproveitar esta oportunidade para te dizer: acorde antes que seja tarde. Não perca mais tempo. Acha que não está na fila, pensa que perdeu. Quero orar por você agora e quero guiá-lo a Cristo. Não quero. Essa experiência é terrível. É apenas... Não consigo nem expressar como me senti e o que vi e como é. Mas uma coisa eu sei é que não temos tempo. A chegada do nosso Senhor Jesus, a partida está para acontecer, está para ir. E queremos que cada um de nós chegue
Eu quero que todos, oro para que todos nós consigamos entrar no reino, porque esse é nosso objetivo eterno, esse é o objetivo da nossa vida. Todas essas coisas que estamos fazendo aqui, estamos fazendo para que possamos chegar a esse lugar de paz e descanso. E assim será. Por favor, diga esta oração comigo. Senhor Jesus, eu venho ao Senhor. Obrigado pela vida. Hoje eu decido de aceitar o Senhor como meu Senhor e Salvador. Apague meu nome do livro da morte e escreva no livro da vida do Cordeiro. Eu o aceito como meu Senhor e Salvador. E eu renasci. Obrigado, Jesus. Se você fizer esta oração, é tudo o que precisa. É só isso. Aceite. E quando o voo acontecer, você fará parte do voo. Não será preciso olhar para trás, pois o que vem sobre o abismo é forte. E ninguém deve ficar para passar por o que o diabo planeja. Você vê aqueles meninos no sonho olhando ao redor em preto. E em todos os lugares possuídos por demônios. Esses eram os demônios. Você consegue imaginar ver sua filha em meio a tanta tribulação? É isso que o diabo planeja para aqueles que ficam para trás. Você não quer ficar para trás. Você não quer ficar para trás e ver o que eu vi acontecer. Assim, quando os outros são levados e os que ficam, será muito assustador para quem ficar. Se você orar, saiba que o Senhor é sua força. Saiba. Deus que cuida de Israel não dorme nem cochila sobre sua vida. Ele sempre cuidará de você em nome de Jesus. Agora, a pergunta que você se faz é: por que estávamos juntos? Por quê? O Senhor permitiu que as famílias estivessem juntas em todas essas situações, como houve no meu sonho? Estávamos todos juntos, pai, filho, mãe, pais, todos juntos. Ele queria que soubéssemos a importância da família. E Ele queria que todos estivessem juntos. Creio que este é o foco principal deste sonho, essa visão. Uma união familiar e um vínculo. Não brinque com isso. E garanta que sua filha, seus filhos, estão alinhados com Cristo. Leve-os a Cristo. Não espere que outros façam isso. Não é trabalho do pastor. É sua responsabilidade como pai. Mostrar o caminho aos seus filhos. É por isso que eles são os guardiões. Conduza-os a Cristo agora, antes que acabe.